devemos pensar nesta noite quanto à mensagem do Evangelho genuíno, e é uma questão de urgência. Isso porque nós temos vivido um tempo muito difícil, muito conturbado, no que diz respeito à mensagem do Evangelho, como tem sido transmitida, como tem sido pregada, como tem sido anunciada, e mais, como tem sido vivida. O texto que nós lemos, não somente esses versículos aqui que nós lemos aqui no capítulo 1, mas todo o livro, toda a carta de Paulo aos Gálatas, traz-nos grandes lições. Era um período em que havia uma necessidade de um combate contra a heresia que estava sendo transmitida, estava sendo pregada ali naquela localidade. Nós observamos que esteve não somente pregada essa heresia na localidade, mas na igreja. Era algo que estava sendo disseminado, era algo que estava sendo colocado ali, para que as pessoas viessem a se desvirtuar daquele evangelho genuíno, do evangelho que Paulo havia transmitido, pregado, anunciado, ensinado para aquele povo. Mas duas coisas gostaríamos de destacar no que diz respeito àquilo que levou realmente a acontecer, a ser distribuído essas heresias ali naquela localidade. Primeiro, uma coisa que inclusive destaquei pela manhã, é que as heresias elas são distribuídas e elas são ensinadas a partir de pessoas, de inimigas que estão vivendo dentro das igrejas. Não são pessoas que estão lá fora, não são pessoas que nós não nem conhecemos. Os inimigos muitas vezes são internos, estão ali nas igrejas, e que nós precisamos estar colocando diante do Senhor para que isso não venha a acontecer entre nós. Porque a heresia ela surge no contexto da própria igreja. Um outro aspecto, uma outra característica que podemos também estar considerando é que é uma doutrina cristã mais atacada, uma das doutrinas cristãs mais colocada em xeque, podemos usar essa expressão, é a doutrina da pessoa de Cristo e da sua obra. Há sempre ataques em cima disso, querendo tirar a veracidade desta mensagem bíblica para o povo. E ainda hoje a igreja ela precisa lidar com essa pregação de um falso evangelho que em nosso país tem sido avassalador e tem atacado de maneira específica aqui no Brasil a suficiência de Cristo para a salvação, tem atacado a manutenção da vida cristã. Uma das coisas que nós temos visto ao longo da nossa vida cristã, as pessoas não acham que Cristo é suficiente para a salvação das pessoas. As mensagens têm sido transmitidas por aí, dizendo que Cristo é o Salvador, mas precisa fazer isso. Cristo é o Salvador, mas precisa mais essa questão. Cristo é o Salvador, mas tem mais isso. Essas são as mensagens que têm sido espalhadas por aí. Ou seja, Cristo ele não é suficiente para a salvação do pecador. Daí precisa um empurrãozinho, precisa de uma ajuda extra. Essa heresia tem sido espalhada aí. Muitas vezes nós pensávamos antes que era tão somente da igreja católica romana que pregava isso, porque apresentava Maria como intercessora, apresentava os outros santos que assim eles defendem. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos observado isso no campo evangélico, que não é Cristo tão somente suficiente para a salvação. Você precisa ter outras coisas mais. Achávamos que as boas obras eram a exclusividade da Igreja Católica Romana, em mostrar que as boas obras é o que vai ajudar você para ter uma vida melhor com Deus. Mas no meio evangélico tem sido espalhado isso também. Você precisa de mais alguma coisa. Você precisa de algo mais, de um pontinho a mais, porque Cristo ele não é suficiente.
Não se diz de uma forma declarada isso, mas a prática, o dia a dia, a vivência tem mostrado isso. Essa heresia tem sido divulgada a cada dia. E olha, se você liga a TV, está ali 24 horas, mensagens, 24 horas com coisas que você diz assim, como é que pode se pregar uma coisa dessa? Como se pode anunciar isso? Mas é o que tem sido. As pessoas não estão observando o que a palavra de Deus nos ensina. As pessoas não estão atentando para o que a Bíblia Sagrada mostra. Existem as facilidades. Aquilo que até chama-se aqui no Brasil o jeitinho brasileiro. E as igrejas evangélicas estão aderindo a esse jeitinho brasileiro, inclusive para a questão da salvação, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Precisa de Jesus, mas também precisa de mais alguma coisa. E na vida cristã, não, isso não tem problema. A vida cristã tem sido atacada também de uma maneira avassaladora. Não, você é cristão, mas isso não tem nada a ver. Você é cristão, mas isso não tem problema algum. Isso é comum, isso é normal. Estamos vivendo uma outra época. Estamos vivendo um outro tempo. Aquele tempo arcaico, aquele tempo retrógrado, isso não existe mais. Precisa evoluir, precisa crescer, precisa abrir os olhos para as novas coisas que se apresentam. Irmãos, o que se tem de pessoas nas igrejas aceitando essas questões está acima. E aí vem uma série de coisas, não somente doutrinárias, no que diz respeito àquilo que nós precisamos ter como inalterável, mas também até a questão de usos e costumes tem sido colocado como se fossem coisas banais, sem problema algum. É necessário que estejamos atentando. Por isso que a carta de Paulo, ela se torna atual para os dias de hoje. A carta de Paulo aos Gálatas, ela é como se ele tivesse escrito ontem e a gente lendo ela hoje. A carta de Paulo, quando ele escreveu, não foi a uma igreja específica, em um lugar determinado, aquele grupo que estava reunido naquele lugar apenas, mas eram igrejas que estavam em toda a Galácia. E ele, vendo a necessidade que as heresias estavam adentrando, especialmente depois que ele partiu, naturalmente, até porque enquanto ele lá estava, ele estava ali defendendo, ensinando, mostrando, mas quando ele saiu, começaram a aceitar e aceitar outras e outras coisas. Porque é um grupo em que só espera o líder dar as costas. Só espera como a sua obediência fosse ao líder e não a Deus. Conversávamos hoje à tarde e uma das coisas que foi colocada é que um bom filho, o filho obediente, ele obedece ao pai muito mais na ausência do que na presença. E pensando nesse aspecto, no que diz respeito à igreja, há muita gente que pensa que para ser obediente a Deus é quando ele está na igreja. Ali, que para ele, às vezes, ele pensa que a presença de Deus para ele é só quando ele está no templo com os outros irmãos. Se esquece que Deus está em todo lugar, em toda parte. Então a carta de Paulo, ele escreveu, e ela circulou por toda a região ali da Galácia. Chegaram os judaizantes após a partida dele, um grupo de judeus cristãos que entendiam que o cristianismo era uma seita. Esse grupo ele fez um estrago doutrinário enorme ali naquelas igrejas, ali entre os Gálatas. E essa carta de Paulo a essas igrejas ali na Galácia,
ela foi escrita para combater esse grupo e seu ensino. Foi escrita para combater essas heresias que estavam adentrando no meio evangélico, no meio dos cristãos. Então, à luz desse texto, amados, é possível estarmos inferindo que esse problema que o apóstolo ele estava tratando, e como nos diz no verso de número 6, admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele mostra que essa questão diz respeito à distorção feita ao Evangelho. E o Evangelho para o apóstolo Paulo, ele sempre foi tratado com prioridade para a sua vida. Visto que o caráter central que as boas novas elas tinham para ele, por isso que ele, na sua transmissão da mensagem do Evangelho genuíno, ele sempre mostrava, ele sempre advertia que era necessário constantemente estar sendo mostrado isso. Por essa razão é que é preciso a gente compreender que diante dessas mensagens todas que têm sido transmitidas em nossos dias, essas heresias todas que em nossos dias têm sido transmitidas, nós precisamos urgentemente estarmos transmitindo a mensagem do Evangelho genuíno. Nós precisamos, amados, urgentemente estarmos mostrando a verdade do Evangelho. Muitas vezes nós nos reunimos para dizer: mas essas pessoas estão pregando errado, aquelas pessoas estão fazendo assim, aquela outra faz daquela outra maneira. Mas o que é que eu estou fazendo em saber que eu tenho a verdade do Evangelho, que eu tenho de fato a mensagem real, genuína, e eu estou fazendo o quê? Qual a minha posição diante disso? Nós temos aí observado muitas vezes as brigas teológicas, as brigas entre pessoas que se dizem conhecedoras do Evangelho, e fica um dizendo do lado, outro dizendo do outro. Isso leva aonde? O que é necessário, irmãos, é que esse Evangelho ele seja pregado de forma genuína. Paulo viu que ali estava sendo transmitido algo que não era a mensagem correta. Então ele vai e mostra: a mensagem é assim. Vocês precisam pregar essa mensagem. Vocês precisam divulgar a mensagem verdadeira, genuína. E essa mensagem verdadeira e genuína, amados, é o Evangelho, as boas novas. Às vezes, a igreja, especialmente nos nossos dias, ela tem tentado criar coisas, inventar ou inovar. E a mensagem do Evangelho é simples. A mensagem das boas novas. O termo Evangelho ele significa boas novas, as boas notícias. E a Escritura, comumente, ela é adjetivada com expressões que apontam para aspectos dessa notícia boa, essa notícia que é necessária ser transmitida. Uma coisa que a gente vê também nos noticiários. Alguém já chegou a dizer que quando você vai ouvir um noticiário pela TV, só falta escorrer sangue. De tanta notícia ruim, tanto desastre, tanta coisa ruim. E o povo de Deus fica ouvindo isso, vendo essas coisas acontecerem, e tem uma mensagem que vai levar o homem a refletir, tem uma mensagem que vai fazer com que o homem pare e pense na sua vida com Deus, que é transmitir essas boas novas de salvação, e não tem feito. Em Mateus 4:23 fala do Evangelho do Reino. Jesus estava ali mostrando. Em Romanos capítulo 15, versículo 16, e também no versículo 1 do capítulo 1, Paulo ele fala a respeito do Evangelho de Deus, que ele foi chamado para esse Evangelho de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 24, fala do Evangelho da graça de Deus, algo que é preciso estar mostrando, sendo transmitido. Em Efésios 6:15, fala do Evangelho da paz.
aquele que vai trazer realmente aquela paz que o homem não tem, que o mundo não pode dar. Em Apocalipse fala do Evangelho eterno, as boas novas de salvação para todos sempre. Irmãos, o Evangelho é essa boa notícia acerca da redenção providenciada por Deus. E providenciada por Deus através do Senhor Jesus Cristo, unicamente através dele. Trata-se das verdades centrais sobre a pessoa e sobre a obra redentora. E isso é pregar o Evangelho, é falar destas verdades a respeito do Senhor Jesus, realizada ali na cruz do Calvário, em favor do povo dele, do povo de Deus. Quando nós lemos em Atos capítulo 4, o apóstolo ali mostrava que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro ali, quando transmite a mensagem, ele diz: olha, não tem outra forma não, a salvação é tão somente em Cristo. O Evangelho aponta tão somente para Cristo. As boas novas de salvação é tão somente através de Cristo. Lucas capítulo 2, quando o anjo está mostrando, anunciando ali a respeito do nascimento de Jesus, fala que ele, o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 2, e o versículo de número 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É esta a mensagem que o povo de Deus precisa transmitir. É essa a mensagem que o povo de Deus tem que estar mostrando para o povo. As boas notícias, as boas novas de salvação. Naturalmente que ao transmitir as boas novas de salvação, você vai estar falando de Jesus Cristo, e falando de Jesus Cristo está falando de alguém que é santo, santo e santo. E naturalmente que o homem vai compreender quem ele é. Pecador, pecador, pecador. E que ele vai compreender a necessidade de estar realmente entendendo a salvação em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo falava ali também: colocarás o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, os pecados deles. Irmãos, a mensagem que o povo de Deus precisa estar transmitindo é a mensagem do Evangelho, as boas novas. Porque é através dessas mensagens, das boas novas de salvação, na pessoa bendita do Senhor Jesus, que o homem vai ter a sua vida transformada, que a mulher vai ter a sua vida transformada, que essas pessoas estarão tendo um encontro com Jesus Cristo como Senhor. Para que essa salvação não fique tão somente nas quatro paredes, para que essa salvação não fique tão somente: eu já tenho a salvação, e vive uma vida como aquela pessoa egoísta, eu já tenho a salvação e cada um faça por si. Nós somos chamados para levarmos essa mensagem a outras pessoas. Nós somos chamados do mundo para que nós estejamos transmitindo a mensagem ao mundo. Mas uma segunda coisa que nós precisamos compreender, e que o apóstolo Paulo ele tinha essa consciência deste Evangelho, que não somente esse Evangelho era essa boa nova, mas esse Evangelho também era o poder de Deus. Nós nos esquecemos muitas vezes disso, que esse Evangelho é o poder de Deus que alcança os corações. Esse Evangelho é o poder de Deus que alcança as vidas. Paulo ele tinha em alta consideração quanto a este Evangelho, também porque ele entendia que o Evangelho é esse poder de Deus, como ele cita lá em Romanos capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
É o poder de Deus, é o meio disposto por Deus para a transformação do pecador. Deus, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para resgatar essas vidas. Paulo, ele tinha consciência disso. E nós muitas vezes estamos esquecendo desse poder de Deus e nos recolhemos. Ficamos como que aquelas pessoas que saem de casa, vai para o templo, louva, adora, cultua, termina, vai para casa, no outro dia, na segunda-feira, vai para o seu trabalho, passa o dia trabalhando, quando é à noite está cansado, volta. Alguns ainda têm uma vida de leitura da Bíblia, outros não têm. Alguns ainda têm uma vida de oração, outros não têm. Mas eu já tenho a salvação e pronto. Irmãos, Paulo, ele era consciente de que esse evangelho que ele pregava, esse evangelho que ele cria, era o poder de Deus, e só através desse poder que ele foi transformado. Foi através desse poder que Paulo teve a sua vida transformada. Ele era perseguidor, passou a ser perseguido. Ele perseguia aqueles que falavam no nome de Jesus, e ele passou a ser perseguido por falar no nome de Jesus. Ele afirma aos Coríntios que aprove a Deus, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E que pregação é essa? A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, que mostra a salvação única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus. Eis a razão porque precisa ser tratado com urgência essa questão do Evangelho, essa questão da mensagem do Evangelho, da propagação deste Evangelho. Porque aí, amados, estão as pessoas fazendo, pregando, ensinando, mostrando um Evangelho que não é o Evangelho de boas novas de salvação. Um Evangelho que não é o poder de Deus. É um Evangelho segundo o homem. É um Evangelho segundo a sabedoria humana, segundo aquilo que o homem acha que é. Nós precisamos mostrar a verdade, porque o que está em jogo é este Evangelho, a pureza desse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos nos levantar, precisamos nos erguer, precisamos realmente deixar o nosso comodismo, deixar a nossa boa vida e realmente estarmos transmitindo a mensagem do Evangelho. Foi para isso que Deus nos chamou. Às vezes nós escutamos as pessoas falarem, mas eu não consigo entender como é que as igrejas crescem. A igreja cresce, as pessoas se convertem, porque fazem o trabalho, de um jeito ou de outro, estão aí fazendo alguma coisa. E aí eu paro e penso, e eu, o que é que eu estou fazendo? Tomando conta da minha vida. E somente. Mas Deus nos chamou tão somente para que eu cuide só da minha vida? Ou Deus me chamou para que eu cuide da minha vida e que eu seja um transmissor desta mensagem? Para que eu cuide da minha vida e eu seja um exemplo para as pessoas. Paulo, ele disse isso a Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Veja, você precisa ter cuidado de você sim. Da doutrina. Você precisa ter cuidado de você e da doutrina. Porque você fazendo isto, o que é que o texto diz? Salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqueles que estão ali vendo a mensagem sendo vivida na sua vida. O cuidado para a doutrina real, a doutrina genuína do Evangelho. O Evangelho são as boas novas. As boas novas de salvação. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. E o Evangelho, amados, também, ele é o eixo da vida cristã.
Uma das características mais marcantes do apóstolo Paulo é a sua coerência naquilo que ele vivia. Ele não era um estudioso apenas. Ele não era um teórico apenas. Ele era um pastor que vivenciava, mas de uma maneira muito vívida, a sua fé e o seu ensino. Por isso que ele podia dizer, como ele disse em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo ele não apenas cria na centralidade do Evangelho, mas ele fazia o Evangelho central em sua vida. Ele não apenas sabia que o Evangelho o Evangelho é a mensagem central que nós precisamos pregar, mas ele fazia que esse Evangelho fosse a centralidade da sua vida, que esse Evangelho fosse a centralidade no seu ministério. Veja o que nos diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Olha o que aqui Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo eu vou fazer é para que eu me torne cooperador do Evangelho. É por causa dele. O Evangelho que são as boas novas de salvação. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho que é o eixo da minha vida cristã. Paulo ele tinha de fato um apego ao Evangelho. Ele vivia. O verso 14 de Gálatas capítulo 6, ele diz isso: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo ele tinha convicções, irmãos, convicções estas que dava a ele a tranquilidade para que ele pudesse falar deste Evangelho, para que ele pudesse falar dessa centralidade que este Evangelho era na sua vida. E o Evangelho nada mais é, irmãos, uma mensagem sobre a pessoa e obra do Redentor, do Senhor Jesus. Do Redentor e sua obra. Elas são o eixo em torno da nossa vida, aquilo que deve estar realmente em nosso dia a dia. Por isso que a distorção do Evangelho ela se constitui numa necessidade, e uma necessidade urgente, para que nós estejamos transmitindo essa mensagem. Estamos vivenciando momentos difíceis, onde as pessoas não querem ouvir. E não querem ouvir por quê? Porque o próprio Evangelho na minha vida muitas vezes não é a centralidade. Porque eles não vão ver este Evangelho na minha vida. E eu preciso ser esse exemplo. E transmitir esta mensagem genuína, por onde eu andar, a todas as pessoas, cumprindo o que Jesus já colocou para que nós estivéssemos fazendo. Pregando este Evangelho. Há muita gente que pensa que a ordem de Jesus é o ide. Não, a ordem de Jesus é pregar o Evangelho, porque você pode pregar o Evangelho onde você estiver. Precisa você ir para outro lugar, não. Você na sua casa, você na sua rua, você no seu trabalho, ali na sua escola, onde você estiver, você pode pregar o Evangelho. Muitas vezes você prega o Evangelho ali sentado na frente do computador, nas redes sociais, usa o dedinho para digitar mensagens, transmitindo a mensagem do Evangelho para as pessoas. Era algo que existia no meio dos crentes da Galácia. Era um grande problema doutrinário que estava ali,
Era um evangelho que estava acrescentando condições a Cristo e a sua obra, que estava minando a suficiência da obra de Cristo para a redenção. E aí, o apóstolo Paulo, ele orienta, ele mostra que aqueles irmãos ali da Galácia, eles precisavam rejeitar aquilo que estava sendo transmitido de forma imediata, e que eles deveriam estar se voltando de fato para o Evangelho, que são as boas novas de salvação. Que eles deveriam estar voltando de fato para o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Que eles estivessem voltando de fato para o Evangelho, que é o eixo da vida cristã, aquele que conduz a vida cristã, que está em volta da vida cristã, que é o centro da vida cristã. Porque a forma como estava sendo mostrado, estava levando os irmãos ali da igreja, no lugar de estarem sendo libertos, eles estavam sendo escravizados por questões que estavam sendo impostas pelos homens ali. O Evangelho genuíno é aquele que apresenta, amados, essas boas novas de salvação. O Evangelho genuíno é aquele que apresenta que este Evangelho ele é o poder de Deus e que pode transformar toda e qualquer vida para a glória do Senhor. Este Evangelho genuíno é aquele Evangelho que é o eixo da vida cristã, que é o centro da vida cristã. Este Evangelho que é a base da vida cristã. Esse Evangelho que nós ouvimos um dia e que mudou a nossa história. Esse Evangelho que alguém com um desprendimento fez com que nós conhecêssemos este Evangelho. E ao conhecermos este Evangelho, a nossa vida foi mudada. A nossa vida, a nossa história foi mudada. Passou-se agora a ter uma nova história na nossa vida. E aí nós temos uma vida até o encontro com Cristo e uma vida depois do encontro com Cristo. Irmãos, diante disso, para nós como servos de Deus, depois que de fato a gente teve esse encontro com Cristo, o que nós temos realizado na obra do Senhor? O que eu tenho feito em gratidão a Deus por ter sido transformado, por ter tido o privilégio de encontrar esse Evangelho que mudou todo o meu viver? O que é que eu tenho feito em relação a isso? A minha vida cristã como está? Precisamos refletir. Precisamos refletir naquilo que Deus tem feito em nós. Precisamos refletir naquilo que Deus fez por nós. Precisamos refletir naquilo que Deus fará através de nós. Somos, irmãos, instrumentos nas suas mãos. Fomos chamados para o Evangelho. Fomos chamados para vivermos este Evangelho. Fomos chamados para pregarmos este Evangelho. E o que é que você tem feito? O que é que você tem realizado neste Evangelho? Você diz que é a verdade. Você diz que é a única verdade. Você diz que aí é o Evangelho, foi as boas novas que lhe alcançou, que é o poder de Deus. Mas o que você tem feito para que as pessoas conheçam isso? E você que não é crente ainda, que está em nosso meio, se por acaso ainda não teve um encontro com Cristo, o que é que o Evangelho é para você? O que é que esse Evangelho representa na sua vida?
O que você pensa deste Evangelho que o texto nos mostra? Que a palavra de Deus é clara em mostrar que são as boas novas de salvação. Porque foi para isso que Jesus veio. Você crê que de fato esse Evangelho é o poder de Deus que pode transformar a sua vida? Que pode mudar a sua história? Se você realmente crê nisso, certamente você estará examinando esta palavra e entendendo que você carece de Jesus, e entendendo que você precisa desse Jesus, entendendo que você precisa estar realizando também esta obra maravilhosa, e que você possa expressar como expressou Paulo, que nós possamos expressar, como disse Paulo em 1 Coríntios 11, ser depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus depois continue nos abençoando. Amém.